Num tempo distante, quando a voz divina ecoava pelos vales e montanhas, vivia Jonas, um homem escolhido, um profeta. Sua existência, até então, desenrolava-se numa aparente normalidade, pontuada pelas rotinas de um servo de Deus, dedicado à sua nação e à sua fé. Ele conhecia os mandamentos, os rituais, as promessas. Mas a tranquilidade de sua vida estava prestes a ser despedaçada por um chamado que redefiniria não apenas seu destino, mas também sua compreensão da misericórdia divina. Certo dia, a voz de Deus irrompeu no silêncio de sua alma, clara e inconfundível. A missão era direta, mas para Jonas era um fardo intolerável. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive. O nome ressoou em sua mente como um trovão, evocando imagens de crueldade, opressão e idolatria. Os ninivitas, um povo estrangeiro e perverso, eram inimigos de Israel, uma ameaça constante, e a ideia de pregar arrependimento a eles, de oferecer-lhes uma chance de salvação, era algo que o estômago de Jonas simplesmente não conseguia digerir. Um medo profundo e um ódio arraigado pelos ninivitas, que representavam uma ameaça existencial ao seu próprio povo, consumiam-no. Como poderia ele, um profeta de Israel, ser o instrumento da graça divina para aqueles que desejavam a destruição de tudo o que ele amava? A justiça, em sua visão limitada, exigia punição, não perdão. A voz divina pedia compaixão, mas o coração de Jonas clamava por retribuição. A confusão e a revolta fervilhavam dentro dele, e uma única, desesperada ideia começou a tomar forma: fugir. Fugir da presença de Deus, fugir da missão, fugir do fardo insuportável de ter que estender a mão a seus inimigos. Com a decisão tomada, Jonas se dirigiu ao porto de Jope, o coração batendo forte no peito, uma mistura de adrenalina e culpa. Seu objetivo: Tarsis. Uma cidade distante, situada na direção oposta a Nínive, o mais longe possível da vontade divina que ele tanto ansiava ignorar. Encontrar um navio com destino a Tarsis pareceu um sinal, uma confirmação de sua fuga. E ele pagou a passagem, sentindo o peso de cada moeda como um testemunho de sua desobediência. Ele embarcou, um passageiro anônimo entre tantos, o olhar fixo no horizonte, como se pudesse, com a força de sua vontade, afastar-se não apenas da terra, mas também da onipresença de Deus. O navio soltou as amarras, as velas inflaram com o vento e a embarcação começou a cortar as águas azuis, afastando-se da costa. A cada metro que o separava de Jope, Jonas sentia um alívio temporário, uma ilusão de liberdade. Ele havia rejeitado sua vocação divina, havia se rebelado contra o Eterno, e agora, pensava ele, estava livre. O sol brilhava intensamente, o mar estava calmo, e a brisa parecia sussurrar promessas de um novo começo, longe das exigências divinas. Contudo, a mente de Jonas estava longe de estar em paz. Uma corrente subterrânea de ansiedade e culpa serpenteava por seus pensamentos, um pressentimento sombrio que ele tentava, em vão, sufocar. A fuga, ele logo descobriria, era apenas o prelúdio de um confronto inevitável. Enquanto o navio navegava, levando-o para longe de seu destino, uma mudança sutil, quase imperceptível a princípio, começou a ocorrer no céu. Nuvens escuras, antes ausentes, começaram a se aglomerar no horizonte, e o vento, que antes era uma brisa suave, começou a uivar com uma ferocidade crescente. O mar, que parecia um espelho, começou a se agitar, e as ondas, antes mansas, transformaram-se em muralhas de água prontas para engolir tudo em seu caminho. A tensão no navio aumentou a cada minuto, e o pressentimento de Jonas se confirmava. Uma tempestade violenta irrompia, ameaçando a todos a bordo. Uma fúria da natureza que parecia ter um propósito muito específico.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A fúria da tempestade não demorou a se manifestar em toda a sua intensidade. Ondas gigantescas, como montanhas de água salgada, erguiam-se e desabavam sobre o navio, que rangia e gemia sob o impacto, parecendo a qualquer momento ser engolido pelo abismo oceânico. O céu, antes azul e promissor, transformou-se em um turbilhão de nuvens escuras e relâmpagos cortantes, iluminando por breves instantes a cena de caos e desespero. O vento uivava como uma fera enfurecida, rasgando as velas e chicoteando o convés com a força de 1000 chicotes. Os marinheiros, homens experientes que haviam enfrentado inúmeras intempéries, estavam pálidos de medo, seus rostos marcados pela apreensão e pela certeza iminente de um fim trágico. Eles corriam de um lado para o outro, tentando em vão prender o que podia, achicar a água que invadia o convés e manter o navio à tona, mas seus esforços pareciam inúteis contra a força avassaladora da natureza. Em meio ao pandemônio, os marinheiros, desesperados e sem saber mais o que fazer, começaram a clamar aos seus deuses. Cada um, à sua maneira, elevava preces e súplicas a divindades de nomes diversos, buscando intervenção divina para aplacar a ira dos elementos. Ofereciam promessas e sacrifícios, mas o mar continuava a rugir, indiferente aos seus lamentos. O navio continuava a ser arremessado de um lado para o outro, cada balanço ameaçando virá-lo de vez. Foi nesse cenário de terror que um dos marinheiros, em sua busca frenética por algo que pudesse ajudar, desceu ao porão do navio. Para sua surpresa e indignação, encontrou Jonas. Enquanto a embarcação lutava por sua sobrevivência e os homens gritavam em pânico, o profeta estava profundamente adormecido, alheio ao caos que se desenrolava acima. Seu sono parecia estranhamente tranquilo, um contraste chocante com a agonia que consumia a todos os outros. O marinheiro, chocado com a indiferença de Jonas, sacudiu-o violentamente para despertá-lo. Como podes dormir tão profundamente? Ele bradou, a voz embargada pelo medo e pela raiva. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas, despertando abruptamente, sentiu o navio balançar violentamente e o som da tempestade o envolveu. A culpa, que ele havia tentado enterrar em seu sono, ressurgiu com uma força avassaladora. Ele subiu ao convés, onde os marinheiros o cercaram, seus olhos fixos nele com uma mistura de curiosidade e acusação. Eles haviam tentado de tudo, e agora, em sua superstição e desespero, acreditavam que a calamidade tinha uma causa sobrenatural. Dize-nos, por favor, por cuja causa nos sobreveio este mal? Perguntou o mestre do navio, a voz trêmula. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Jonas, com a face abatida e o coração pesado, não podia mais negar a verdade. A tempestade era uma manifestação inegável da ira divina, e ele era o catalisador. Com uma voz que mal conseguia proferir, ele revelou sua identidade e sua fuga de Deus. Eu sou hebreu, ele confessou, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa, porque eu fugi da presença do Senhor, meu Deus. As palavras de Jonas caíram como um raio sobre os marinheiros. O terror que sentiam se intensificou, misturado agora com um temor reverente pelo Deus de Jonas. Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Perguntaram, seus rostos contorcidos em angústia. O navio continuava a ser castigado impiedosamente, e a morte parecia iminente. Jonas, olhando para o mar revolto e para os rostos apavorados ao seu redor, compreendeu que não havia mais escapatória. Sua desobediência havia colocado em risco a vida de homens inocentes. A única forma de aplacar a fúria divina e salvar aqueles a bordo era aceitar as consequências de seus próprios atos.
Com um suspiro pesado, ele tomou a difícil decisão, um ato de sacrifício que ele esperava que redimisse sua fuga. Tomai-me e lançai-me ao mar, ele disse, a voz firme apesar da dor. E o mar se vos acalmará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros hesitaram. Apesar do medo, a ideia de jogar um homem ao mar era repugnante. Eles tentaram remar contra a tempestade, esforçando-se para retornar à terra, mas o mar se tornou ainda mais violento. Finalmente, sem outra opção, eles oraram ao Deus de Jonas, pedindo perdão por estarem prestes a fazer o que lhes fora pedido. Com relutância e grande temor, eles agarraram Jonas e, com um último olhar para o céu tempestuoso, o lançaram nas águas revoltas. O corpo de Jonas desapareceu sob as ondas, aparentemente condenado, enquanto a tempestade, como por um milagre, começou a diminuir, deixando para trás um silêncio assustador e uma sensação de alívio e temor entre os que ficaram no navio. O corpo de Jonas afundou rapidamente nas profundezas gélidas e tumultuadas do oceano. A escuridão o envolveu, densa e sufocante, à medida que a pressão da água aumentava a cada metro. Ele sentiu o frio intenso penetrar em seus ossos e o sal do mar arder em seus olhos e garganta. O desespero, uma emoção que ele tentara evitar por tanto tempo, agora o abraçava com força implacável. Pensou que aquele era o seu fim, o castigo derradeiro por sua desobediência e teimosia. A luz da superfície desapareceu, e com ela, qualquer vestígio de esperança humana. Ele estava sozinho, à mercê das correntes traiçoeiras e do abismo insondável. Mas a providência divina tinha outros planos para o profeta recalcitrante. Em meio à escuridão abissal, uma sombra colossal emergiu, movendo-se com uma velocidade surpreendente. Não era uma criatura marinha comum. Era um grande peixe, uma maravilha da criação, enviado por Deus com um propósito singular. Com um movimento poderoso, o monstro marinho abriu sua imensa mandíbula e Jonas, sem tempo para sequer registrar o que estava acontecendo, foi engolido inteiro. A transição do mar gelado para o interior úmido e fétido do peixe foi abrupta e aterrorizante. Jonas se encontrou em um ambiente claustrofóbico, envolto em uma escuridão ainda mais profunda e um odor nauseabundo de algas e peixe em decomposição. O ar era denso e escasso, cada respiração uma luta. As paredes internas do peixe eram viscosas e pulsantes, e o som constante dos órgãos internos da criatura criava uma cacofonia bizarra. Ele podia sentir o movimento do peixe, uma jornada incerta que o levava para um destino desconhecido. O pânico inicial deu lugar a uma sensação de irrealidade, uma loucura que ameaçava consumir sua mente. Como era possível estar vivo dentro de tal criatura? Era um castigo, sim, mas também um milagre sombrio. Foi ali, nas profundezas do desespero e da escuridão, que Jonas encontrou sua voz. Não havia para onde fugir, ninguém para quem clamar, exceto aquele de quem ele havia tentado escapar. De dentro do ventre do peixe, em meio à sua angústia e aflição, Jonas elevou uma oração a Deus, um lamento sincero que brotava das profundezas de sua alma. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Ele orou, as palavras ecoando no espaço úmido e confinado. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me rodearam. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Sua oração não era apenas um pedido por salvação, mas uma profunda reflexão sobre sua desobediência. Ele lembrou-se de sua fuga, de seu orgulho, de sua recusa em aceitar a vontade divina. Aquele lugar de tormento era o resultado direto de suas escolhas.
A vida dentro do peixe era uma metáfora perfeita para a prisão que ele havia construído para si mesmo, longe da presença de Deus. E, no entanto, mesmo ali, na beira da morte, uma faísca de esperança cintilava. Deus, em sua infinita misericórdia, não o havia abandonado completamente. Havia um propósito em seu sofrimento, uma lição a ser aprendida. A humildade começou a brotar no coração de Jonas, substituindo a arrogância e o preconceito que o haviam dominado. Ele reconheceu a soberania de Deus, não apenas sobre os céus e a terra, mas também sobre as profundezas do oceano e a vida de um profeta desobediente. Ele percebeu que a salvação não viria de sua própria força ou astúcia, mas unicamente da graça divina. Aqueles que observam vaidades enganosas abandonam a sua própria misericórdia. Ele meditou, sentindo a verdade dessas palavras em cada fibra de seu ser. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ações de graças. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. 3 dias e 3 noites se passaram na escuridão claustrofóbica. Cada momento era uma eternidade de reflexão, arrependimento e dependência total de Deus. Jonas, antes um profeta orgulhoso e relutante, estava sendo moldado e transformado nas entranhas daquela criatura marinha. Ele emergeria um homem diferente, marcado pela experiência, mas com uma compreensão mais profunda da compaixão e do poder de Deus. A jornada do peixe, que o havia levado para longe de seu destino original, agora começava a mudar de rumo. O grande peixe, obedecendo a um comando que só ele podia ouvir, começou a se mover em direção à superfície, impulsionado por uma força maior. O grande peixe emergiu das profundezas, rompendo a superfície das águas com um borbulhar violento. Com um movimento final e poderoso, o monstro marinho regurgitou Jonas sobre a areia úmida da praia. O profeta, milagrosamente vivo, rolou na areia, tossindo e engasgando, o corpo dolorido e exausto. O cheiro de sal e peixe podre impregnava suas roupas e sua pele, mas a sensação do ar fresco em seus pulmões e a luz do sol em seu rosto eram um bálsamo para sua alma atormentada. Ele estava livre, mas não ileso. A experiência no ventre do peixe o havia transformado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os 3 dias e 3 noites de escuridão e reflexão haviam gravado em sua mente a magnitude de sua desobediência e a profundidade da misericórdia divina. Enquanto se levantava com dificuldade, sentindo cada músculo protestar, uma voz familiar ressoou em sua mente, tão clara e inconfundível quanto antes, mas agora carregada de uma autoridade que ele não mais ousava desafiar. Era a voz de Deus, o mesmo chamado que ele havia tentado evitar, mas agora com um novo tom de urgência e propósito. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Não havia mais o grito de pânico, a fuga desesperada. Havia apenas uma aceitação relutante, uma compreensão de que não havia como escapar do plano divino. Apesar de sua gratidão pela salvação, uma ponta de relutância persistia no coração de Jonas. Ele ainda nutria reservas sobre a salvação dos ninivitas, aquele povo perverso e inimigo de Israel. A ideia de que Deus pudesse perdoar uma cidade tão cheia de violência e maldade ainda o incomodava profundamente. A misericórdia divina, que o havia salvado das profundezas, parecia excessiva quando aplicada a Nínive. No entanto, a lição do peixe havia sido dura, e ele sabia que a desobediência não era mais uma opção. Seu corpo estava cansado, sua mente ainda processava o trauma, mas seus pés, agora, se moveriam na direção certa. Jonas iniciou sua longa e árdua jornada para Nínive. Cada passo era carregado de hesitação e apreensão. O caminho era longo e sua mente divagava entre a gratidão pela vida e o ressentimento pela tarefa que lhe fora imposta. Ele imaginava a cidade,
um bastião de pecado e idolatria, e sentia um calafrio percorrer sua espinha. Como ele, um homem, poderia mudar o destino de uma metrópole tão poderosa e corrupta? Ele andava, o sol castigando sua pele, a poeira levantando a cada passo, cada fibra de seu ser dividida entre a obediência forçada e o desejo secreto de que Nínive recebesse o castigo que, em sua opinião, merecia. Após muitos dias de viagem, a silhueta imponente de Nínive surgiu no horizonte. A cidade era vasta, uma metrópole que levava 3 dias para ser atravessada de ponta a ponta. Suas muralhas elevavam-se majestosamente, um testemunho de seu poder e sua riqueza, mas também de sua arrogância e sua crueldade. A visão da grande cidade era ao mesmo tempo impressionante e opressora, um símbolo tangível da tarefa desafiadora que o aguardava. Jonas sentiu um nó na garganta. Ele estava ali, diante do seu destino, um profeta de um Deus que ele mal compreendia, com uma mensagem que ele preferia não entregar. A tensão entre a obediência e o desejo pessoal de Jonas era palpável. Ele havia sido engolido pelo mar, aprisionado no ventre de um peixe, mas a prisão mais difícil de escapar era a de seu próprio coração, ainda relutante em aceitar a compaixão de Deus por aqueles que ele considerava indignos. Ele sabia que deveria pregar, mas a ideia de que sua pregação pudesse levar ao arrependimento de Nínive e, consequentemente, ao perdão divino, era quase insuportável. Ele desejava a justiça, mas Deus oferecia a misericórdia. E a ironia de ser o instrumento dessa misericórdia para seus inimigos era um fardo pesado demais. Com um último suspiro, Jonas, o profeta que havia fugido de sua vocação e sobrevivido ao impossível, adentrou os portões de Nínive. Sua voz, agora rouca pela viagem e pela emoção contida, estava prestes a ecoar pelas ruas da grande cidade. Ele começaria a pregar, mas o faria com um tom de ressentimento, uma sombra de descontentamento que ainda pairava sobre seu coração, questionando a sabedoria e a bondade de um Deus que ousava perdoar demais. Com passos lentos e um coração pesado, Jonas adentrou as ruas labirínticas de Nínive. A grandiosidade da cidade era assustadora, suas construções imponentes, e a multidão de pessoas que se moviam como um rio incessante. Ele ergueu a voz, não com o fervor de um profeta apaixonado, mas com a autoridade de quem cumpre um dever imposto. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A mensagem era curta, direta e carregada de uma previsão sombria. Ele a repetia incansavelmente, caminhando pelas praças e mercados, sua figura solitária contrastando com a opulência e a agitação ao seu redor. Não havia em suas palavras um convite ao arrependimento, apenas a proclamação da destruição iminente, quase como se ele desejasse que ela se cumprisse. Para a surpresa de Jonas, e talvez para seu desgosto secreto, a reação dos ninivitas foi imediata e profunda. A mensagem de condenação, proferida por um estrangeiro com um olhar cansado, tocou uma fibra inesperada nos corações daquele povo. O medo do juízo divino, que ele esperava que se manifestasse em revolta ou zombaria, transformou-se em um arrependimento genuíno. A notícia da profecia de Jonas se espalhou como um incêndio, alcançando rapidamente os ouvidos do rei de Nínive. O monarca, ao ouvir as palavras de Jonas, desceu do seu trono, tirou as vestes reais e cobriu-se de saco e cinza, sentando-se no chão em sinal de profunda humildade. Ele não hesitou em reconhecer a gravidade da situação. Com uma autoridade que inspirava respeito, o rei proclamou um decreto por toda a cidade. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto homens como animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos.
Era um chamado sem precedentes, um jejum e uma oração coletiva que abrangia toda a criatura viva na cidade. Um reconhecimento de que a salvação só poderia vir do céu. A profundidade do arrependimento dos ninivitas era um contraste gritante com a atitude relutante de Jonas. Eles, um povo conhecido por sua crueldade e idolatria, agora se prostravam diante do Deus que Jonas havia tentado evitar. As ruas, antes cheias de barulho e comércio, agora ecoavam com os clamores do povo, um coro de arrependimento e súplica. Homens, mulheres e crianças, até mesmo os animais, pareciam participar daquela penitência coletiva. A cidade inteira parecia suspensa, aguardando a decisão divina. Jonas observava tudo de longe, uma mistura complexa de emoções fervilhando em seu interior. Aquele era o sucesso de sua pregação, o cumprimento da missão que Deus lhe havia confiado. No entanto, em vez de alegria ou satisfação, ele sentia uma crescente frustração. O arrependimento de Nínive significava que Deus poderia, de fato, poupá-los da destruição. E essa possibilidade enchia seu coração de amargura. Ele não queria que Deus perdoasse Nínive. Ele queria justiça, queria ver seus inimigos pagarem pelo mal que haviam feito. A misericórdia de Deus, que o havia salvado do ventre do peixe, parecia-lhe excessiva e injusta quando aplicada a um povo tão detestável. A ironia da situação era dolorosa para Jonas. Ele, o profeta que havia fugido da presença de Deus para evitar pregar a Nínive, agora se ressentia do sucesso de sua própria pregação. O profeta que havia experimentado a misericórdia divina em sua própria pele, agora desejava que essa mesma misericórdia fosse negada a outros. Seu coração, ainda preso em seu preconceito e nacionalismo, não conseguia se alegrar com a salvação de um povo que ele considerava indigno. Ele havia cumprido a ordem de Deus, mas não com o espírito de amor e compaixão, enquanto os dias se transformavam em noites e o clamor dos ninivitas persistia. Jonas sentia o peso de sua própria contradição. A cidade, antes condenada, agora parecia ter encontrado um caminho para a redenção. E a mente de Jonas, torturada por seus próprios desejos e pela incompreensão da infinita bondade de Deus, esperava ansiosamente para ver qual seria a decisão final do Todo-Poderoso. No fundo, ele ainda nutria uma esperança, por mais pequena que fosse, de que Deus, no fim das contas, traria a calamidade sobre Nínive. A mente de Jonas, torturada por seus próprios desejos e pela incompreensão da infinita bondade de Deus, esperava ansiosamente para ver qual seria a decisão final do Todo-Poderoso. No fundo, ele ainda nutria uma esperança, por mais pequena que fosse, de que Deus, no fim das contas, traria a calamidade sobre Nínive. Contudo, essa esperança se desfez. Deus, vendo as obras dos ninivitas, o arrependimento sincero e a mudança de comportamento, decidiu não trazer sobre eles o mal que havia ameaçado. A cidade foi poupada. A notícia do perdão divino, que deveria ter enchido o coração de um profeta com alegria, fez o oposto por Jonas. Uma fúria incontrolável o tomou. Ele sentiu-se humilhado. Sua pregação, que para ele era de condenação, transformou-se em um instrumento de salvação para um povo que ele detestava. Seus olhos ardiam de raiva e as veias saltavam em sua testa. Ele havia profetizado a destruição. E agora Nínive estava intacta, florescendo sob a misericórdia de Deus. Era insuportável. Ele se afastou da cidade, buscando refúgio em um lugar a leste, onde pudesse observar o que aconteceria. Construiu uma pequena tenda improvisada, um abrigo frágil contra o sol inclemente, e sentou-se à espera, talvez ainda com uma última, teimosa esperança de que Deus pudesse mudar de ideia e destruir Nínive. Sua alma estava em tormento. Ele clamou a Deus, não em oração de gratidão, mas em um lamento amargo. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra.
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Deus, com sua infinita paciência, perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira? Mas Jonas não respondeu, absorto em sua própria angústia e ressentimento. O sol castigava, e o vento seco trazia areia, tornando sua pequena tenda quase inútil. Em meio a seu desespero, Deus, em sua providência, fez nascer uma planta, uma mamoneira de folhas largas, que cresceu rapidamente e se estendeu sobre a cabeça de Jonas, proporcionando-lhe uma sombra refrescante e um alívio bem-vindo do calor escaldante. A alegria de Jonas pela planta foi palpável. Por um breve momento, ele esqueceu sua ira contra Nínive e a amargura em seu coração. A sombra era um bálsamo para seu corpo e sua alma. Ele se regozijou com a planta, um presente inesperado que o confortava em sua miséria autoimposta. Era uma alegria egoísta, focada em seu próprio conforto, mostrando o quão profundamente sua preocupação consigo mesmo ainda o dominava, obscurecendo sua visão da compaixão divina. No entanto, essa alegria foi efêmera. Na manhã seguinte, ao alvorecer, Deus providenciou um verme. O pequeno inseto atacou a planta, roendo seu caule e suas raízes. A mamoneira, outrora vigorosa e protetora, começou a murchar sob o sol nascente. Suas folhas secaram, e em poucas horas, a planta morreu completamente, deixando Jonas novamente exposto ao calor abrasador e ao vento leste, que Deus também havia feito soprar. Um vento quente e sufocante. O desespero de Jonas retornou com força redobrada. Sem a sombra da planta, ele se sentiu desfalecer. O sol batia implacavelmente em sua cabeça e o calor era insuportável. Mais uma vez, ele desejou a morte. Melhor me é morrer do que viver, exclamou ele, com a voz embargada pela frustração e pelo sofrimento físico. Sua ira não era mais apenas contra Nínive ou contra a misericórdia de Deus, mas agora também pela perda de uma simples planta que lhe proporcionava conforto. Ele estava irritado até a morte por causa da mamoneira. Sua compaixão era seletiva, intensa por algo tão insignificante para sua própria conveniência, mas inexistente para uma cidade inteira de pessoas. Deus, então, falou novamente a Jonas, preparando o terreno para uma das mais profundas lições de sua vida. A cena estava montada. Um profeta irado e autocentrado, um Deus paciente, e um vasto contraste entre a compaixão por uma planta e a ausência de compaixão por uma cidade inteira. O confronto divino estava prestes a revelar a Jonas a verdadeira natureza da misericórdia e o valor inestimável de cada vida. Deus, com uma voz que ressoava não em trovões, mas na quietude da consciência de Jonas, confrontou-o. É razoável que te ires tanto por causa da mamoneira? Perguntou ele, a pergunta pairando no ar quente do deserto, carregada de uma profundidade que Jonas, em sua cegueira egoísta, ainda não conseguia apreender. A voz divina não era de condenação, mas de um questionamento paciente, um convite à reflexão que o profeta, em seu sofrimento autoimposto, relutava em aceitar. Jonas havia se apegado a uma planta, um mero objeto de conveniência, com uma paixão que ele negava a milhares de vidas humanas. A lição de Deus começou a se desdobrar, não através de um sermão grandioso, mas de uma comparação simples e direta. Tu tiveste compaixão da mamoneira, por causa da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, disse o Senhor, a voz carregada de um tom de suave repreensão. Jonas havia amado a planta por seu próprio benefício, por um alívio temporário de seu desconforto. Seu amor era condicional, utilitário,
e ainda assim ele sentia uma dor profunda por sua perda. E então veio a revelação, a verdade que Deus queria que Jonas compreendesse acima de tudo. E não havia eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? A pergunta final ressoou, um golpe suave, mas certeiro, no coração endurecido de Jonas. A vasta população de Nínive, composta por seres humanos que, em sua ignorância espiritual e moral, eram como crianças que não sabiam distinguir o certo do errado, clamava pela misericórdia divina. E havia também os animais, criaturas inocentes que faziam parte da criação de Deus e mereciam sua compaixão. As palavras de Deus eram um espelho que refletia a Jonas a mesquinhez de sua própria compaixão. Ele se preocupava com uma planta, mas não com uma cidade inteira. Ele desejava a morte para si por causa de um conforto perdido, mas clamava por destruição para outros, que eram igualmente criação de Deus. A humildade forçada começou a se instalar em Jonas. Não havia argumentos, não havia justificativas que pudessem sustentar sua ira e seu preconceito diante da sabedoria e da misericórdia infinitas de Deus. A perspectiva divina era tão vasta, tão abrangente, que o pequeno mundo de Jonas, focado em sua própria dor e em seu ódio, parecia se desintegrar. A redenção de Jonas, um processo lento e doloroso, começava naquele momento. Não era uma redenção de culpa, pois Deus já o havia perdoado ao salvá-lo do peixe, mas uma redenção de seu espírito, de sua visão de mundo. Ele estava sendo forçado a ver, além de seu próprio preconceito, além de sua nacionalidade, além de seu desejo de vingança. A lição era clara. A compaixão de Deus não tinha limites. Não fazia distinção de povos ou méritos. Ela se estendia a todos, até mesmo aqueles que Jonas considerava indignos. Lentamente, a compreensão começou a permear a mente turva de Jonas. Ele começou a enxergar a humanidade de Nínive, não como um inimigo monolítico, mas como indivíduos, muitos deles inocentes, perdidos, clamando por uma direção. A imagem dos 120.000, que não sabiam discernir entre a direita e a esquerda, era poderosa, evocando a imagem de crianças, de um povo desorientado que precisava de guia, não de aniquilação. O silêncio de Jonas, após a última pergunta de Deus, foi eloquente. Não havia mais palavras de raiva, nem súplicas pela morte, apenas o peso da revelação, a magnitude da compaixão divina que ele, em sua pequenez, havia tentado limitar e compreender com seus próprios termos. O impacto da lição era profundo, um abalo nas fundações de sua fé e de sua identidade como profeta. Ele havia experimentado a misericórdia de Deus em sua própria vida, mas agora estava sendo desafiado a estender essa compreensão a toda a humanidade. O profeta Jonas, antes teimoso e irado, estava à beira de uma transformação que mudaria para sempre a sua perspectiva e o seu legado. A semente da verdadeira compaixão havia sido plantada em seu coração, e o tempo diria o que germinaria dela. O impacto da história de Jonas, contada e recontada através dos séculos, ressoava muito além das dunas do deserto onde o profeta havia recebido sua derradeira lição. Não era apenas um conto de desobediência e redenção pessoal, mas um legado universal de misericórdia, arrependimento e da soberania inquestionável de Deus. A jornada de Jonas, com suas fugas, seu desespero e sua eventual compreensão, tornou-se um espelho para a humanidade, refletindo a importância crucial de superar o preconceito e a ira que muitas vezes cegam o coração humano. A transformação final de Jonas não foi um evento súbito, mas uma lenta e dolorosa assimilação da perspectiva divina. Ele, que havia fugido de Deus, que havia desejado a destruição de Nínive, que havia se irado pela preservação de uma cidade inimiga, começou a entender o verdadeiro significado da compaixão.
Seu coração, antes endurecido pelo orgulho e pelo nacionalismo, foi gradualmente suavizado pela vastidão do amor de Deus, que se estendia a todos os seus filhos, independentemente de sua origem ou de seus erros passados. Jonas, o profeta teimoso, finalmente aprendeu a amar, ou ao menos a compreender a necessidade de amar, aqueles que ele antes considerava seus inimigos. A resolução da narrativa era duplamente satisfatória. Nínive, a grande cidade perversa, foi salva de sua destruição iminente. Seus 120.000 habitantes, juntamente com seus animais, foram poupados devido ao seu sincero arrependimento. Este era o triunfo da misericórdia sobre o juízo, um testemunho do poder da mudança e da segunda chance. E Jonas, por sua vez, embora não tenhamos um registro de suas palavras finais ou de sua reação imediata após o confronto divino, teve sua própria salvação, não apenas física, mas espiritual. Ele aprendeu uma lição que transcendeu seu tempo e seu povo, uma lição sobre a amplitude da compaixão divina que ele era chamado a personificar. A história de Jonas, portanto, não terminava com a ira do profeta ou com sua relutância, mas com a afirmação da infinita compaixão de Deus e a capacidade humana de mudança. Ela se tornou uma poderosa reflexão sobre a natureza da graça. Deus não desistiu de Jonas, apesar de sua teimosia e de seu preconceito. Da mesma forma, Deus não desistiu de Nínive, apesar de sua perversidade. Este era o cerne da mensagem, que a misericórdia de Deus precede o julgamento e que ele deseja a redenção de todos. O legado de Jonas não estava apenas em sua pregação ou nos milagres que o cercaram, mas na lição que ele próprio foi forçado a aprender. Ele foi um instrumento, sim, mas também um aluno, um exemplo vivo da luta interna entre a vontade humana e a divina, entre o preconceito e a compaixão universal. Sua experiência dentro do grande peixe, sua ira sob a planta que secou e o confronto com a voz de Deus, tudo isso serviu para moldar um profeta que, no final, compreendeu que o amor de Deus não pode ser contido ou ditado pelas limitações humanas. A história de Jonas, assim, transcendia a figura do profeta e se tornava um lembrete atemporal da graça. Ela ecoava através dos séculos, convidando cada ouvinte a examinar seu próprio coração, a questionar seus preconceitos e a abraçar uma compaixão mais ampla e inclusiva. Era um convite para ver o mundo pelos olhos de Deus, onde cada vida tem valor e cada alma merece a oportunidade de arrependimento e redenção. Jonas, o homem que tentou fugir de sua vocação e de sua própria humanidade, tornou-se, por ironia divina, um dos maiores símbolos da misericórdia e do propósito inescrutável de Deus. Sua jornada, com todas as suas falhas e aprendizados, permanece como um farol de esperança e uma prova inabalável do amor divino que transcende todas as barreiras.